Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. O texto que nós vamos ler hoje é sobre o pacto da traição feita por Judas Iscariotes com os príncipes dos sacerdotes, lugar escolhido para a Páscoa. Mateus também fala dessa passagem, que se encontra no capítulo 26, versículos de 14 a 19, Marcos também no capítulo 14, versículos de 10 a 16, e Lucas no capítulo 22, versículo de 1 a 3. Eu achei, todos os textos são complementares, mas eu achei o de Lucas mais amplo, então vamos ler a passagem de Lucas. Estava próximo a festa dos pães ázimos, que se chama a Páscoa. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam um meio de tirar a vida de Jesus, mas temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. E Judas foi e se entendeu com os principais dos sacerdotes e os oficiais sobre o modo de lhes entregar Jesus. Alegraram-se todos e combinaram com ele dar-lhe dinheiro. Judas consentiu e começou a procurar uma oportunidade de lhes entregar Jesus sem que o povo o soubesse. Chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia sacrificar a Páscoa. Jesus despachou a Pedro e João, dizendo: ide preparar tudo para comermos a Páscoa. Eles perguntaram: aonde queres que a preparemos? Respondeu Jesus: ao entrar na cidade, virá a vós um homem carregando um cântaro d'água. Acompanhai-o até à casa onde ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre te manda perguntar: onde o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande sobrado, mobiliado, pronto. Preparai-o aí o que for necessário. Os dois foram e acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Muito bem. Então, essa passagem dá continuidade ao que nós estudávamos na vez passada, em que Jesus também já sabia, com antecedência, falava na casa de Maria de Betânia, juntamente com Lázaro, juntamente com Marta, na casa de Simão o leproso, num banquete. Ele já anunciava que seria crucificado. E é interessante que ela pega um alabastro, quebra, abre, o perfume se espraia pelo ambiente e ela unge Jesus. Há todo um murmúrio de que aquele perfume era caríssimo, né? Era muito caro, então que seria mais conveniente dar para os pobres. E Jesus diz que o que ela fez foi uma beleza, foi uma obra bela, foi um serviço belo, e que ela antecipou o sepultamento dele. Com isso, nós vemos a sequência de que crucificação, em que ele estava dizendo que seria crucificado, e que as autoridades religiosas lá em Jerusalém já estavam reunidos para arrumar um jeito de prender Jesus. Só não queriam que fosse no período da festa,
porque acontecia muita gente em Jerusalém, a visita de muitas pessoas em Jerusalém, a fama de Jesus já era muito grande, então evitar o período da festa era o melhor, para não criar problema, né, de rebelião. Fora, e isso daí é importante, se eles já estavam nesse murmúrio, planejando, Jesus já sabia. E afastado cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, lá na casa desse Simão o leproso, ele diz que aquilo que esta mulher estava fazendo, que a Maria de Betânia, que é ungí-lo com o nardo, isso era para uma antecipação do sepultamento. Ora, ali, se os discípulos murmuraram, os discípulos já sabiam que ele seria crucificado e que o ato estava próximo, porque a mulher já estava fazendo uma obra, quer dizer, um serviço, uma coisa nobre para o seu sepultamento. É isso? E então o texto já fala desse zum, zum, zum. E ali, desse murmúrio de que as autoridades estavam planejando a crucificação de Jesus. Agora, aqui nesse texto, na sequência, já se chega às vias de fato, porque ali naquela casa também se encontravam, como eu já tinha dito, os discípulos, e entre os discípulos Judas. Tanto que no Evangelho de João, que é um paralelo à passagem que nós estudamos na vez passada, já João diz que quem mais murmurou com relação ao desperdício do perfume foi Judas. E explica o motivo, dizendo que Judas cuidava da bolsa, cuidava do dinheiro do grupo, da caixinha do grupo. Logo, ele era o tesoureiro do grupo. E ele, Judas, de João, era ladrão. Essa afirmação de acusá-lo como ladrão fica em suspenso, porque quem escolheu Judas foi Jesus. E se Jesus já sabia de tudo com antecedência, por que Jesus vai escolher um ladrão? E mais ainda, se há uma outra passagem de Jesus mais grave do que ele escolher, dizendo que os apóstolos foram dados por Deus a Jesus, né? Então agora a situação é mais grave ainda. E se a pessoa, e se Jesus sabe, pode chamá-lo até para o grupo, mas se sabe que ele é ladrão, poxa, e deixar já um ladrão cuidando da bolsa, cuidando da tesouraria do grupo, é algo assim de uma irresponsabilidade tremenda, se formos levar assim ao pé da letra, né? Você imagina, você cuida de uma instituição, você tem a informação de que a pessoa é ladra e bota ela na tesouraria daquele grupo, daquela instituição. E por que a gente sabe dessa informação com antecedência? Porque Jesus estava dizendo, a minha crucificação é para breve. Eles estão planejando a minha crucificação. Tá certo? E agora vai começar a se preparar a Páscoa e ele vai entrar em detalhes com relação a Judas, porque ele vai dizer, para Judas, né? Quando ele vai falar que um deles irá traí-lo, e todos os apóstolos, já sabendo que essa entrega, um de vós irá me entregar, no original, aliás, é bom destacar isso, porque a palavra nunca é a palavra trair, a palavra no original é paradoso, que quer dizer entregar. Essa é uma expressão também hoje muito utilizada, uma palavra utilizada para a traição, né? Fulano me entregou, mas deu a ideia de fulano me caguetou, né? Falou de mim. Então, entregar passou a ter essa conotação. Lá no original era entregar mesmo, apanhar a pessoa e levar até as autoridades. Ou então fazer as autoridades acompanhando, como foi o caso de Judas, até onde Jesus se encontrava. Isso nós vamos ver num texto mais lá na frente.
Mas o que se passa é que Jesus tinha a plena consciência de tudo. E ele tendo a plena consciência, ele inclusive, já num estudo que nós vamos fazer mais para frente, que é na chamada ceia pascal, em que eles vão comer a ceia, e ele vai dizer, um de vós irá me entregar. E os discípulos todos começam a dizer. É interessante quando a gente olha no texto, porque a gente só pinta o caso Judas, mas quando a gente olha no texto, Jesus diz, um de vós irá me entregar, eles começam a dizer, serei eu, Senhor, serei eu, Senhor, serei eu. Tanto que Pedro pergunta com a cabeça, faz um gesto para João Evangelista que estava reclinado com a cabeça no peito de Jesus e faz a indagação, pergunta a ele quem é. E Jesus vai dizer, na hora com esse gesto do Pedro e com a interrogação de João, ali no particular, aquele que eu dei o pão no molho é esse. E pegou o pão, botou no molho e deu para Judas. Então agora Pedro estava sabendo, e no particular, claro, que era Judas, né? João estava sabendo. E Jesus ainda diz para Judas, e aí eu peguei a frase aqui para trazer para vocês, porque está em João no capítulo 13, versículo 27, vá e faça logo o que tu tendes fazer. Vai fazer logo o que tu tens de fazer. Então, eles agora não só tinham conhecimento, nós vamos ver que Jesus vai terminar a ceia e vai subir cantando o Monte das Oliveiras, onde Judas vai chegar com os soldados para prendê-lo. Quer dizer, Judas já não estava mais, mas sabe para onde Jesus ia, né? E chega com os oficiais, daí ele dizer que ele tramou pactuou com as autoridades do Sinédrio, ou do Senado religioso, né, no caso. E também com os oficiais, mas os oficiais do templo, não os oficiais de Roma. Os oficiais de Roma nunca iam trabalhar em particular para um judeu, tá certo? Se eles quisessem alguma coisa, eles iam lá e prendiam Jesus. É completamente diferente. E não ali é com os oficiais do templo. O templo também tinha a sua polícia. Lembra que mais tarde, bem mais tarde, quando Paulo de Tarso resolve ir a Damasco para prender um velho Ananias, ele vai com uma equipe, com uma guarda do templo que vai a cavalo com Paulo para, em Damasco, levar com uma carta de autorização, chegar à prisão de Ananias e de outros, já que o cristianismo estava desenvolvido ali. Então o templo tinha os seus oficiais, os seus capitães. Tanto que quando eles chegam para prender Jesus, eles chegam com paus, com varas e com tochas, porque era noite, e com varas, com pau, porque eles não podiam andar armados, com espadas e coisas assim, porque nunca Roma ia permitir que tivesse guarnição armada de um povo que era dominante. Quem cuidava dessa parte com armas era Roma, eram os soldados de Roma. Tanto que Jesus vai ser entregue mais tarde para Roma, para as autoridades de Roma, quer dizer, no caso, para Pilatos, e aí quem vai comandar a crucificação será Roma, ou quer dizer, a pena capital vai ser a da crucificação, que era o método romano de pena capital, de pena de morte, feita por soldados romanos. Aí já não é mais o templo, tá certo? Então, no caso, Jesus com pleno conhecimento disso tudo, e agora não mais Jesus, mas os apóstolos. E é interessante que quando terminar a ceia pascal, Jesus vai cantando para o Monte das Oliveiras, juntamente com os apóstolos. E lá quando Judas chega com os soldados, com os oficiais do templo, e beija Jesus, e Jesus é entregue para eles, nesse exato momento Pedro pega a espada, e que não era uma espada, isso é um problema de tradução, era um facão. Primeiro que eles não podiam andar com espada, segundo que o outro era um pescador, o pescador não anda com espada. É que a mesma palavra que se traduz por espada se traduz por facão. É que depois, mais tarde, a igreja vai inventar
que Pedro é o primeiro papa. E não fica bem um primeiro papa andar com facão. Como se eu fosse bem um papa andar com espada. Muito pior, tá certo? Mas, no caso, ele, com facão, ele mostrando toda a sua coragem, que não tem nada a ver com a coragem cristã, né? Ele pega a espada e corta a orelha do soldado mau. E Jesus o repreende, manda ele guardar a espada, diz que quem pelo ferro fere pelo ferro será ferido. Ora, por que ele não atacou Judas, que estava ali? Por que ele não repreendeu Judas? E quando ele pergunta quem vai ser que vai entregar, pergunta, João, você que está com a cabeça no peito. Aí Jesus dá o pão molhado, manda Judas levantar e ir fazer o que tinha de fazer. E Pedro não faz nada. E daqui a pouco vai pegar, atacar o soldado. Então isso tem que ser levado em consideração. Era entrega mesmo. Judas sabia do que tinha de fazer. Todos estavam a par do que ia acontecer. Já com dias de antecedência, já que nós vemos, né, antes com antecedência, com 2 dias antes da festa, ele estava sendo ungido na casa de Simão o fariseu, a 3 quilômetros de Simão o leproso, a 3 quilômetros ali de Jerusalém. E ele já fala em crucificação mais uma vez, e fala que o perfume que ela está derramando era para ser para a antecipação da sua sepultura. Então eles já estavam conscientes de tudo. Evidentemente que agora, com a descoberta do Evangelho de Judas, as coisas se aclaram, né? As coisas se aclaram. Mas desde o início da missão de Jesus, porque no Evangelho de Judas já tem essa conversa de Jesus com ele, dando as devidas orientações. Mas desde o início da missão do Mestre, há aquela célebre passagem em que Jesus diz: o que pensam vocês sobre mim? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo. Aí Jesus diz: se eu sou o Cristo, o que falam as Escrituras sobre o Cristo? As Escrituras falam o quê? Que ele vai morrer, que ele vai ser entregue na mão das autoridades, que ele vai sofrer, que ele vai ser crucificado, que ele vai morrer e vai ressuscitar no 3º dia. Eles não sabiam o que era a ressurreição. Isso é novidade nas Escrituras, quer dizer, é novidade na história da humanidade. Mas sofrer, ser preso, espancado, etc., ser crucificado, tudo isso eles sabiam. E aí Jesus fala isso. E o que ele continua falando? Então levanta, vamos para Jerusalém. Se eu sou o Cristo, vamos fazer isso acontecer. E há uma outra passagem no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 35, que diz: e as Escrituras não podem falhar. Se as Escrituras falam isso do Cristo, e se eu sou o Cristo, vamos a Jerusalém para fazer isso acontecer. Olha a consciência plena. E aí Pedro toma a palavra e diz: não, Senhor, não vai para Jerusalém, quer dizer, vão te machucar lá. E aí Jesus disse: cala a boca, Pedro, Satanás, vá de retro. Porque a palavra Satanás quer dizer adversário. Aquela angústia, aquela aflição, aquele posicionamento humano de oposição à vontade das Escrituras, que é a vontade de Deus. Essa oposição, o nome disso em hebraico, oposição, resistência, é Satanás. Essa ideia de oposição e resistência. Aí Jesus fala: cala a boca, adversário, opositor em hebraico, Satanás da vontade de Deus. Vá de retro, ou melhor, vá atrás de mim, me obedece. Eu sei o que eu estou fazendo, quer dizer, eu tenho consciência, você não tem. Aí Pedro então resolve: então se você vai para a cruz, eu também vou. Aí deu aquela de macho, não de cristão verdadeiro, não da plena consciência. E Jesus diz: essa cruz me pertence. Um dia você irá para a cruz, mas agora você não está preparado. Você tem que se preparar para quando você for para a cruz, você fortaleça os seus irmãos, saiba dar bom exemplo na cruz. E não agir de violência, como ele naquele momento, ele pegou a espada e cortou a orelha do outro. Isso não é coisa do cristianismo. Guarde a espada. Então, quando você for para a cruz, você tem que estar preparado para ela. Essa cruz é minha, não é sua. E na hora, e aí ele viu que Pedro tinha todo esse impulso, então, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. E todo mundo diz: tá vendo? Pedro vai negar porque Pedro foi um covarde. Não.
É Jesus com antecedência. Não, você não irá para a cruz. Você só irá para a cruz quando estiver preparado. Nesta hora, já sabendo que Pedro não vai deixá-lo, me nega. Melhor negar e continuar e fazer a sua missão do que fazer um papelão. E é melhor estar presente junto comigo, mostrando coragem, etc, etc. E negando momentaneamente, do que não estando perto de Jesus, não mostrando coragem para estar perto de Jesus e, ao mesmo tempo, fazendo um papel completamente diferente do cristianismo. Se ele fosse para a cruz, ele iria ofender, xingar os judeus, os romanos, não ia compreender nada, porque ainda não estava preparado. Agora, Judas foi chamado, esse vai. E aí Jesus diz, vai e faça logo o que tu deves fazer. Só que é muito difícil. Essa é a missão mais difícil. Por isso que eu tenho uma palestra que diz Judas, o maior dos amigos do Cristo. Fazer isso não é fácil. Fazer essa ponte para essa Páscoa, Páscoa quer dizer passagem de Jesus, e Pedro e todos, vendo os fenômenos que Jesus faziam, agora mesmo eles estavam na casa de Simão, o leproso, e Jesus, que ele já não era mais leproso, quer dizer, Jesus tinha curado, já estava juntamente com Lázaro, que estava morto e agora ressuscitou. Quer dizer, veja, para a cabeça de Judas, que acompanhou aquilo o tempo todo, a vida do mestre, ele ia chegar lá e ia mostrar poder, glória. Logo no início da missão de Jesus, tentaram apanhá-lo, jogá-lo no precipício abaixo, ele passou na mão deles e foi embora. Só que no caso dali, Jesus não faz isso. Aí quando chega na hora da cruz, ele se deixa levar e vai apanhar muito, vai sofrer muito e vai para a cruz. Aí como Judas vai entender? Na cabeça de Judas aquilo, o plano deu errado. O meu amigo se arrebentou todo. Mas a situação é tão grave que Jesus fala de um pacote reencarnatório no caso de Judas. Está em Mateus, no capítulo 26, versículo 24, e Marcos, no capítulo 14, versículo 21, que diz assim, num caso como esse, de Judas, melhor fora que não tivesse nascido, nem reencarnado. Em outras palavras, toda reencarnação é um planejamento. Toda reencarnação é um planejamento. E você planeja e vem para cá, para os embates da vida. E você vem para cá preparado para vencer. Todos nós vencemos. Na hora que vem a expiação, vem a dor, muitos vencem, muitos reclamam, muitos sofrem demais, não aguentam, não resistem, conseguem pagar só em parte, mas quem consegue cumprir aquilo que planejou direitinho? É muito difícil, porque na hora que vem um problema, você está preparado? Tá, mas está suficientemente equilibrado para isso? Não é fácil. É melhor até que nem tivesse planejado isso. Então, o que está dizendo é que ele veio, e veio para uma determinada função. E na hora que ele veio para essa determinada função, as coisas acontecem e vem todo um desespero. O que não é programado é o suicídio. A entrega é programada. Faça logo o que deves fazer. Os apóstolos perguntam, serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? E ele fala, ela está me ungindo, antecipando a minha sepultura. Então estava tudo avisado. Agora, como ele suporta? Quem suportaria? Tem uma outra passagem do Evangelho que é melhor botar a dor é tão grande, que é melhor botar uma amor, quer dizer, uma pedra de moer as azeitonas, e botar ela no pescoço e se matar. Quem aguenta uma dor dessa, numa situação dessa de um amigo? Então, isso fica para a nossa reflexão. Tive de fazer essa introdução porque o capítulo começa a falar isso. Judas vai começar a preparar a entrega de Jesus.
e vai falar com as autoridades, com os oficiais, e arrumar um jeito de levar Jesus. E eles oferecem dinheiro a Jesus, a Judas. Então o texto de Lucas é bastante claro, né? E Judas foi e se entendeu com os principais dos sacerdotes e os oficiais sobre o modo de lhe entregar de Jesus. No fundo, ele não queria que também entregasse Jesus com violência. E Pedro até estava lá esperando, porque Jesus foi lá para o Calvário, vem, está chegando a hora. Que hora? A hora que ele seria entregue na mão das autoridades. Fiquem orando, fiquem orando. E aí quando vê aquele soldado tudo com pau na mão, Judas falou, Pedro falou, será que era isso o combinado? Com essa violência toda, e pegou da espada? Não, assim não vai levar o meu amigo. E Jesus, calma, baixa a tua espada. Judas vem de tal forma para que a entrega seja normal, ele vem dar um beijo a Jesus. E Jesus o chama de amigo. Vamos botar Jesus com ironia? É lógico que não. É amigo, amigo. E nesse exato momento que há essa necessidade assim de reflexão mais aprofundada, para que a gente não veja as coisas com emoção, porque senão a gente fica meio novelístico, muita novelinha demais na cabeça, e acaba de deixar de ver as frases na sua sequência, na sua lógica, no seu bom senso, com mais tranquilidade. Então, ele vai e combina com as autoridades o modo de entregar Jesus. E aí continua o texto aqui. E alegraram-se as autoridades, porque agora nós temos um meio de colocar a mão em Jesus sem causar tumulto no povo. Quer dizer, podemos fazer isso às escondidas à calada da noite. Quando o povo tomar consciência, nós já vamos estar com uma história para eles, dizendo que ele queria destruir o templo. Aí vem toda aquela história mentirosa que inventaram. Tá certo? Então eles se alegraram por esse acordo, né? E combinaram com ele dar dinheiro. Quando nós vamos para Marcos, diz assim, Marcos, ouvindo, eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro. Prometeram, eles ofereceram. Ora, Judas aceitou, ele cuidava da caixinha do dinheiro. O dinheiro não era dele, era da caixinha do dinheiro. Ele era tesoureiro do grupo. Ele achava que isso era alguma vantagem. Você pode estar com uma visão distorcida, Jesus não está precisando disso, nessa situação, mas ele aceitou. Ele cuidava da tesouraria, ele aceitou o dinheiro. Mas, depois ele não quis. Quando ele notou que pegaram Jesus, mataram Jesus, ele não quis, jogou lá no templo. E aí as autoridades também não quiseram. Esse dinheiro é maldito. Nós não queremos. E dinheiro maldito tem que ser usado para coisas não do templo. Por isso que resolveram comprar um cemitério, não para judeu, mas para estrangeiro. Ou melhor, para impuro. Aquele que é soldado lá, por exemplo, que está lá, ou um estrangeiro que está lá e morre, que não é judeu, o que nós vamos fazer? Nós vamos enterrar no nosso cemitério? O cemitério judeu é sagrado, até hoje eles têm um cemitério dele. E então nós vamos comprar um cemitério estrangeiro. Que tudo já estava devidamente combinado. Se nós olharmos, né, está no livro de Zacarias, Zacarias no capítulo 11, versículos de 12 a 30, um dos profetas. Jesus seria vendido, diz lá ainda, por 30 moedas, e que esse dinheiro será depois usado para comprar de um oleiro. Olha o detalhe, de um oleiro. Zacarias viveu séculos antes do Cristo. Seria usado para comprar de um oleiro, quer dizer, alguém que faz tijolo, que mexe com barro, ia comprar dele um terreno para fazer um cemitério. E o preço, 30 moedas. Agora é interessante que essa profecia de Zacarias, logo quando diz Jesus, o que fala as Escrituras? Ela vai em detalhes. Ela vai em detalhes do preço da transação, que vai ser de um cemitério e tal, e o texto coloca isso. Então, e Jesus com a plena consciência de tudo. Mas esse é um preâmbulo
para entrarmos no assunto de hoje, que é o que nos interessa. Mas o assunto da Páscoa, em que Jesus vai, mais uma vez, mostrar plena consciência de tudo, os detalhes mais simples para a sua vida, tudo devidamente planejado. Aqui tem algo que nós precisamos dizer. A nossa vida também, da mesma forma como a de Jesus, é planejada assim com pleno rigor. A nossa vida também em detalhes. Porque senão Deus, como diz as Escrituras, não faz asepsia de pessoas. Se Deus não faz diferença, Ele não pode não ligar para o Ivan, não ligar para a Solange e ligar mais para Jesus. Não tem lógica. Isso não é coisa de um pai que ama, sem fazer diferença. Então a nossa vida também é super planejada em detalhes, como é de Jesus. O problema é que nós não sabemos disso, nós não temos a consciência disso. E se tivesse, seria muito ruim. Se tivesse planejado que eu ia morrer num avião da TAM, lá aquele que caiu em São Paulo, eu não ia querer comprar passagem. Tá certo? E aquele que não compra passagem, para ir no avião da TAM, e tem que ir no avião da TAM, ele pega no posto de gasolina. O avião vai lá pegar o cara. Né? Agora, ter essa tranquilidade de dizer, fulano, você falar assim para um amigo seu, chegou a minha hora, eu estou aqui resolvendo outras coisas, e eu vou morrer no avião agora das 5h40, você podia fazer um favor, ir lá comprar uma passagem para mim? Comprar que está o dinheiro, vai lá. O cara fala, não, eu sou teu amigo, eu não quero fazer isso, eu não vou. Mas está no planejamento, é o meu planejamento. Você pode dirigir esse carro para mim, porque nós vamos bater na estrada e eu vou morrer? Oi. Como? Mas quando a gente lê as mensagens mediúnicas, as mensagens mediúnicas falam assim, papai, estava no planejamento. Tá certo? Só que nós não aguentamos. Se nós não aguentamos, porque é muito fácil falar assim do Jorge, e aí todos vocês estão com sorrisinhos. Se eu trocar agora o Jorge para a mamãe de vocês ou para o filho de vocês, aí vocês, não, eu não quero nem pensar numa coisa dessa. Mas para o Jorge, tudo bem, ele é só um palestrante. Mas bota na mãe, bota no filho. E aí? Quem está preparado? Agora bota num cara que é consciente mesmo, que o cara é amigo, faz parte do apostolado, viu o que viu Judas. Quem pode ver aquilo e não entender? Então vocês vão ver agora, e aí é o nosso estudo, que é tudo muito bem planejado, nos detalhes mais simples, mais, podemos dizer assim, numa linguagem bem profana, nos detalhes que a gente costuma dizer, mais bobos, tem profundo tudo significado. Olha, voltemos à lição passada. Na lição passada, começa Jesus na cidade de Betânia, ali na casa de Simão o leproso, juntamente com Maria, Marta e Lázaro, num banquete. E o banquete, imagina você estar no banquete e diz assim, olha, estão planejando para agora a minha crucificação. E todo mundo fica no banquete, comendo. Entenderam? Como que pode ser tema de banquete que você vai ser crucificado agora, na Páscoa? Faltam 2 dias para a Páscoa. A lição de ontem começava, da última semana faltam 2 dias para a Páscoa. Na Páscoa, o Filho do Homem será crucificado. Agora, vamos comer. Aí estão comendo. Aí vem a outra, pega perfume, bota perfume. Imagina um banquete assim. Se fosse aqui os revolucionários, estariam em pé, vão na janela. Ali estavam sentados comendo. Mas ainda ficam preocupados com os pobres. Mas não era melhor pegar esse perfume e a gente comprar para o pobre? Quem vai comprar para o pobre? O teu líder vai morrer agora. Faltam 2 dias para a Páscoa.
É que a gente lê tudo tão apressado, com os nossos interesses. E é tão fácil botar a culpa em Judas, nos apóstolos e tal, e botar o nosso Jesus lá em cima, compreendeu? E fazer a interpretação mais boba, corriqueira. Pare e reflita quem vai comer num banquete assim. Se estão num banquete dessa forma, se o tema é da crucificação, daqui para 2 dias, vocês sabem o que é crucificação romana? Veja um filme do Mel Gibson. O cara apanha pra caramba, ele é preso e morre, depois fica lá pendurado para os bichos. Jesus não ficou pendurado para as águias, para os urubus, se tiver urubu lá, né? Mas esse bicho semelhante assim, os carniceiros, porque era a véspera de Páscoa, os judeus não gostavam de um corpo pendurado ali. Era a véspera de sábado, então a ideia era tirar o corpo dali. Só por isso. Porque senão ainda ficava pendurado para ser comido pelos bichos. E ninguém podia pegar. Tanto que foi a pedido de uma autoridade do Sinédrio, o Arimateia, que foi lá e falou. Aí ele tem acesso a Pilatos, ele é autoridade. Vem cá, pode me liberar o corpo dele? E Pilatos se surpreende, morreu tão cedo. Demora mais esse tipo de crucificação. Que nós falávamos aqui do livro, né? A Paixão segundo o Cirurgião, do Dr. Pierre Barbet, em que mostra como que a pessoa morre com cãibra, como morre na cruz, dá uma cãibra, uma dor no pulmão tremendo, uma falta de ar, aí que ela morre. Dando espasmos e desmaios e volta. É uma loucura. E o banquete ali. E as pessoas, mas podiam dar para os pobres. Ia dar tempo de dar para os pobres. Daqui a 2 dias seu chefe vai morrer. Então ficou claro que nós estamos diante de um grupo extremamente maduro, com suas fraquezas, mas não são fraquezas iguais às nossas. Tudo bem? Pensemos no Regeneração, aqui no nosso grupo aqui, a gente reunido, comendo os salgadinhos do Bar da Zumira, com a informação de que o Rogério, porque não sou eu, vamos botar um outro, o Rogério vai morrer daqui a 2 dias, porque os bandidos vão entrar aqui e vão matar ele. E a gente vai ficar aqui comendo salgadinho, jogando perfume. Nós não estamos preparados para isso. Primeira coisa, vai que dê errado e não mate o Rogério, vão me matar. Já vazei, não quero saber dessa história. Isso aqui não é lugar para eu frequentar e pronto. Mas não, estão lá no banquete. E depois no outro dia vão para Jerusalém e vão preparar a Páscoa, como nós vamos ver hoje. Então cada vez entrando para o lugar do bandido. Se o negócio vai acontecer para Jerusalém, você vai a Jerusalém, se você sabe que querem te prender lá em Jerusalém, o cara foge para outro lugar. Então não é nada como a gente quer. Vamos imaginar, os apóstolos são extraordinários, são espíritos de alta envergadura, têm falhas, porque não são o Cristo, mas não pode ser comparado a um de nós. Um grupo muito especial, de uma mulher de uma sensibilidade como a de Betânia, que acabou de ver algo extraordinário, que é o seu irmão fora do túmulo, mesmo sabendo que era a doença. Estamos diante de podemos dizer assim, de um grupo de iniciados. É aí que está o negócio. E é lógico que se ela gosta de Jesus, ela também amava Lázaro. Tanto que ela chorou da morte de Lázaro. E aí quando Jesus viu ela chorando, diz a passagem, ele chorou também, pela própria falta de se compreender a extensão perfeita da religião, dos princípios. Mas o que ela fez com o irmão que estava lá? É lógico que se ela botou nada em Jesus, ela botou também no irmão. Então nós estamos até também diante de uma família com poderes financeiros altos. Muito bem. Um grupo preparado. E nesse grupo preparado ela faz uma obra de arte de Jesus, uma coisa bela. Só que é uma arte viva. Quando você tem uma pintura do Leonardo da Vinci, a gente pode dizer, poxa, parece que a Mona Lisa está viva, mas não está. Não é isso? Quando você vê uma arte de uma escultura do Miguel Ângelo, como a Pietà,
Parece que a mãe está ali viva, né? Parece que Davi, ele bateu lá no joelho e falou, fala, pô. Parece que está vivo, mas não está. Não é isso? Quando uma música de Bach, como Jesus é a alegria dos homens, parece que aquilo é algo vivo, né? Que te mexe com todas as suas emoções. Mas não está. A dança, imagina você assistindo um balé e uma bailarina dançando, dá mais ideia de coisa viva. Agora nós estamos que ela está fazendo uma arte em que ela quer representar o invisível, a sepultura vazia. E a sua ideia, então, como nós dizíamos na palestra passada, foi abrir o nardo, o vidro alabastro, e deixar o perfume soltar. Então, é o espírito que vai ser liberado. Essa é a grande passagem. É o grande triunfo da evolução. A nossa liberação espiritual. E ela imaginou isso no perfume. Jesus falou em sepultura, porque a mensagem para nós é que ele ia para uma sepultura e a sepultura ia ficar vazia. Agora ele fala, ela fez isso para a minha sepultura, para o meu sepultamento. Ela não fez isso para o do Ivan, nem da Solange, nem do Jorge, nem do irmão do Eligier, que desencarnou agora, o seu Armando de Oliveira Filho, que o corpo vai descer a sepultura e vai ficar lá. Tá certo? Quando se faz isso, se faz para um morto, ungir um morto, que o morto vai ficar lá. Né? Você dá banho no morto. Deram banho na minha mãe, ungiram ela e botaram na sepultura e o corpo ficou lá. Tá certo? Agora, tem que ver no caso de Jesus, porque quando ele dizia, desde o início, vamos a Jerusalém, porque lá ele vai ser preso, vai apanhar, vai sofrer, vai para a cruz, vai ser entregue, vai ser condenado, etc., né? Na mão das autoridades, e no terceiro dia vai ressuscitar. É isso que não se entendia. Eu nunca tinha visto, eles tinham visto uma ressurreição dessa total e definitiva. Essa ressurreição, porque a de Lázaro ressuscitou e morreu. Porque ele não, no fundo ele não estava morto. O filho da viúva de Naim ressuscitou e morreu. A filha de Jairo, da sinagoga de Cafarnaum, de 12 anos, ressuscitou e morreu. Porque no fundo era só uma doença, era um estado de coma. Mas morrer mesmo, botar no túmulo e a pessoa sair, essa é a novidade. Então a minha sepultura é diferente de todas as outras. Lá não tem cinza, não tem marca de sangue, não tem lápide. Aqui jaz. Aparece apenas os anjos, 2 anjos vão aparecer para as mulheres, entre elas Madalena, porque estão procurando entre os mortos aquele que vive. A pedra fora do lugar, o túmulo vazio e a roupa dobradinha. Não estava bagunça, porque quando a gente levanta da cama, o lençol está uma bagunça. Se você for fugir da sepultura, tu não vai arrumar as coisas. Tu deixa aquela mortalha para lá, vira uma bagunça e tu se manda, se você for enterrado ali de forma em que você não está morto. Agora, no caso de Jesus, não. Ainda diz o texto, dobrado estava o sudário, o lenço do rosto. Dobrado, tudo organizado. E vazio. E os anjos falam, porque procura entre os mortos aqueles que estão vivos. Ressuscitou, não está aqui. Aí depois Jesus aparece para ela, para Madalena. E aí é a história. Então eu quero dizer que o que ela fazia era uma obra de arte para representar a liberação do espírito. E que para o mundo é o túmulo vazio, é a sepultura vazia. É a única forma da gente compreender que a pessoa não morre. Gente atrasada como a nossa. Túmulo vazio. Muito bem. Então foi essa obra de arte que ela fez. Ela liberou o perfume como a evolução libera o espírito. Estamos a 2 dias da Páscoa. E nós estudávamos aqui que o 2 é o número da fecundação. Estamos preparando a fecundação de uma nova etapa. E o texto de Mateus dizia, terminado o ensino de Jesus, quer dizer, terminada a teoria,
Começa, né? Estamos a 2 dias da Páscoa, e aí Jesus, o texto começa. Onde será crucificado? Crucificado é a prática. Agora está na hora de fazer essa passagem. É a Páscoa. A Páscoa é a passagem de uma etapa para outra, onde o Espírito será liberto. A libertação definitiva. Quando eu digo libertação definitiva, da total vínculo reencarnatório, do total vínculo com o antissistema. É libertação para o sistema, integração divina. Tanto que a última palavra do mestre é: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Total entrega a Deus. Agora é todo 100% de Deus. Então, estamos a 2 dias disso. Começa aí, então, os preparativos. E aí nós temos 2 dias de preparativo. Há 2 dias atrás, nós temos a unção. E aí vem a lição de hoje. Há 1 dia da Páscoa, nós temos o preparativo de comer o cordeiro. O cordeiro pascal. Que é o que vai acontecer na lição de hoje. Então, os 2 primeiros dias, daí o 2, né, são preparativos para mudar de uma fase para outra. De sair da teoria e para a prática para concluir na liberação. Na libertação. Por isso que o 2, no tarô, é a carta da sabedoria. Que nada mais é do saborear. Agora nós vamos deixar de falar sobre o reino de Deus e vamos saborear a integração com ele. A passagem, a Páscoa. Tá? Bom, e então termina o 2º dia com a obra de arte que ela fez. Maravilhosa. De representar a liberação em forma de perfume do Espírito. Muito bem. Segundo o Livro dos Espíritos, na pergunta 88, o Espírito é uma centelha divina. Perdão, uma centelha etérica. Na pergunta 139, é uma centelha anímica, que dá ânimo. E na pergunta 613, é uma centelha divina. Logo é uma centelha que tem que ser liberada. Deixar de ficar aprisionado e se liberar. E aí vem a preparação. Como que os judeus se preparavam para a Páscoa? Eles se preparavam para a Páscoa indo a Jerusalém. A festa era grande. Acontecia no mês de Nisan. Começava no dia 14 de Nisan e terminava no dia 21 de Nisan. Nós temos aí uma semana de festa. Os nomes se confundem. Páscoa e a festa dos pães ázimos. São 2 coisas diferentes. A Páscoa em si é uma passagem que trata do matar o cordeiro e espargir o sangue na soleira da porta, nos umbrais da porta, nas vigas da porta, para que o judeu se livre do anjo da morte, como está no livro do Êxodo, o 2º livro da Bíblia, no capítulo 12, versículo de 1 a 13. O que era isso? Os judeus estavam presos no Egito, houve uma disputa entre Moisés e o faraó. Nessa disputa, através da mediunidade de Moisés, atuava a força de Jeová. E vem para sacudir o Egito e a resistência do faraó, as chamadas pragas. Uma das pragas era para matar os primogênitos, e foi de todos os egípcios. Logo, essa praga
E se ia ter uma praga para matar todos os primogênitos, ia matar os primogênitos dos judeus também. E aí houve um pacto de Yahvé, de Jeová. Qual é o pacto? É para matar um cordeiro, pegar esse sangue do cordeiro, botar uma marca, que é a marca do tal, que é a marca da cruz, na soleira da porta, né? Nos umbrais da porta, nas vigas da porta, e quando o espírito de Yahvé estiver passando, Páscoa, fazendo a passagem, na hora que ele estiver passando, na porta que não tiver aquele cordeiro, aquela criança ali morre. Na que tiver aquele sangue, ela morre, aquela marca. E aí ele ia pulando assim, e ia morrendo só os que não tivessem a marca. Então a festa da Páscoa em si, que era do 14 de Nisan, quando eles pegavam e vão comer a Páscoa. Mas eles vão comer a Páscoa no final da noite, de 14 de Nisan. Porque foi na noite que Yahvé passou. Foi de noite. E aí foi a maior praga, e os egípcios, então, o faraó liberou os judeus. E aí eles foram para o deserto. Tudo bem? Agora, então, o que eu estou falando? Nessa Páscoa, nesse cordeiro que aconteceu no dia 14 de Nisan, e aí muda, né? Porque lá o calendário é lunar, né? Então ele muda. Por isso que a Páscoa nossa, ela tem datas diferentes, mas a data daquele mês lunar é a mesma, 14 de Nisan. Então ali eles já tinham de matar o cordeiro, preparar o cordeiro. Quem matava o cordeiro era uma autoridade religiosa, alguém, um sacerdote ou alguém com responsabilidade sacerdotal, que matava o cordeiro e a família se reunia. E as famílias se reuniam em tendas, porque antigamente eles moravam em tendas no deserto. A família, então, se reunia em tendas, eles eram escravos também, não tinham residência. Então, eram em tendas e era aquele grupo de família, aquele grupo familiar. Então, é uma festa familiar. A festa familiar. Agora nós vamos entender que Jesus vai comer a Páscoa com os apóstolos. Ele vai comer a Páscoa com os apóstolos, fica bem claro, os apóstolos, família dele. Uma reunião familiar. Tá certo? E aí vai explicar aquela passagem. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é o meu pai, minha mãe, meus irmãos? É minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e aqueles que fazem a vontade de Deus, que é o caso dos apóstolos. Vão comer a Páscoa com ele. Então é a minha família. Está constituído um novo tipo de família, a família espiritual. Mas, no caso, eles comiam no cordeiro, na família mesmo geológica, né? Genealógica. Então, matava-se o cordeiro e eles iam comer, assar o cordeiro. Aí, então, tinha toda a preparação do cordeiro para comer à noite de Nisan, na noitinha. Mas quando começa a noitinha do 14 de Nisan, vira 14 de Nisan para 15 de Nisan. A festa mesmo, onde que ia comer, ficar conversando, tomando vinho, comer as ervas amargas, comer o pão sem fermento, já é no 15 de Nisan. Entenderam? Como lá o dia começa às 6 da tarde, diferente daqui, que começa meia-noite, então é às 6 da tarde, então a festinha começava assim, já se preparava, tinha de matar o cordeiro com antecedência, desde cedo, né, para botar para assar e tal, preparar para quando chegar lá por mais 5 horas, né, começar a escurecer, aí começavam a comer no 14, onde que tudo era preparado, que era fé, e aí entrava pelo dia 15, que era no sábado, que era a Páscoa, sábado não, que era a Páscoa, tá certo? Agora, é igualzinho o nosso Natal. Qual é o dia do nosso Natal? 25. Mas a festa mesmo a gente faz 24, né? Começa 24. E a tradição pede, né? Hoje está acabando muito isso, mas a tradição pede é que começa, você faz todos os preparativos no 24, tá? Mas hoje, como as festas são grandes também, a gente já começa a preparar desde o dia 23. Por exemplo, se for um bacalhau grande, você tem que botar de molho desde o dia 23, tem que ficar 48 ou 72 horas. Se for um bacalhau no número 12, né? Me convida um bacalhau desse.
Eu espero os 3 dias, tá, Solange? Então, tem que preparar com 3 dias de antecedência. Então, vem o preparativo dia 24, aí meia-noite é que você entra pelo 25 para comemorar. Só que aqui meia-noite as pessoas já estão com muito sono, né? Você espera, porque já é mais tarde. Agora imagina no judeu, em que começa às 6 da tarde. Né? Quando nós viajamos para Israel, nós tivemos a oportunidade de estar lá na festa do Ano Novo. E nós fomos convidados para participar do jantar no hotel onde que os judeus iam comemorar a festa deles. E aí nós tivemos a oportunidade de acompanhar isso, de ver. Só que numa outra festa de Ano Novo, né? O Yom Kippur. Mas lá, nesse caso aqui dessa festa, então no dia 15 eles faziam a comemoração. E aí tinha uma outra festa, dentro da festa da Páscoa, que também é confundida com a Páscoa, né? Que era a festa dos pães ázimos, que levava uma semana inteira, que também é chamada de Natal. Querem um exemplo? A gente costuma dizer, nas festas de final de ano, botamos tudo, e ali pega Natal, pega Ano Novo, pega a confraternização que se faz, não é isso? Ou nas festas natalinas, por que você bota no plural? Porque nós estamos querendo ir até lá no Ano Novo, ou que vai até Reis, né? Lá muitas famílias, eu fui educado assim pela minha tia, a festa vai até Reis. Até Reis. Né? E eu tinha uma outra tia que ia além. Gostava tanto de festa que a festa só terminava dia 20 de janeiro, São Sebastião. Então, é muita festa. Bom, agora, então, nessa festa dos pães ázimos, e aí nós temos uma outra história, né? Era a festa em que nós temos que no dia 15 de Nisan se comeu o Cordeiro Pascal, que é do dia, está no livro do Números, no capítulo 28, versículo 17. Muito bem. E essa festa dos pães ázimos, eles tiravam tudo. Tudo que sal, fermento, e que mais? Sal, fermento e azeite, procuravam pela casa, tivesse alguma coisinha com fermento, tiravam, levam para o lado de fora e queimam. Ou jogam fora, ou destrói. Normalmente gostam de queimar para dizer que não tem nada de azeite, nem de sal, nem de fermento. Limpam a casa. Isso começa no dia 13, no dia 13 de Nisan. Quem fala isso? E dizendo que a festa depois leva 8 dias. Flávio Josefo, grande historiador judeu da época de Jesus, está no livro Antiguidade de Judeus, no livro 2, capítulo 15, linha 1. Então a festa levava 8 dias, né? E mais pegavam todas essas coisas, fermento, azeite e sal, e destruíam. Por quê? Porque agora, depois que o anjo do Senhor passou, no dia da Páscoa, fez a passagem, mataram o cordeiro, aspergiram o sangue na soleira da porta. O anjo viu que ali é a casa de judeu, não matou. Agora eles são liberados, e aí eles vão para onde? Para o deserto. E no deserto eles vão passar 40 anos de amargura, de sofrimento, vivendo em tendas, em barracas, e aí no deserto eles vão fazer então essa festa, que vão reduzir 40 anos em uma semana, lembrando as amarguras, as dificuldades do deserto. E como estão no deserto, a erva é amarga, né? Nós temos aí uma erva amarga muito gostosa, gosto muito. Bota quando você fizer o bacalhau, mostarda, né? É uma erva amarga. Faziam os pães sem fermento, mas botavam uma salsa ritualística. E não botavam azeite, para dizer que não dá tempo de pegar, espremer as azeitonas e tal, quer dizer, todo o trabalho da produção do azeite, como você está pelo deserto afora, né, não dá tempo dessa produção. Por isso que também não dá tempo de esperar fermentar o pão, você está com pressa, né? E a erva amarga para simbolizar o amargo.
dessa posição do deserto. Então essa é a festa, que muitas vezes se chama Páscoa. Nessa festa, Jesus vai ser, então, crucificado, precisamente no dia 14 de Nisan, que é uma sexta-feira. E sendo, então, negociado, como diz Mateus, por 30 ciclos de prata, como nós já falamos, está no livro do Êxodo, no capítulo 22, versículo 12, que um escravo custava 30 ciclos. Se alguém matasse um escravo, sem querer, pertencente a outra pessoa, tinha de indenizar o seu dono com 30 ciclos. Ciclo, com S, ciclo é a moeda judaica, usada no templo, moeda de prata. Uma moeda de prata vale 120 denários. O denário é a moeda para um dia de trabalho. Então precisava de ter 120 dias de trabalho para você conseguir um denário. Logo, um escravo custava 30 vezes 20, ou melhor, 3.600 denários. Para você ter um escravo, o valor de um escravo, precisava trabalhar de sol a sol, né, durante o dia, durante 3.600 dias. Logo, já deu para ver que escravo era artigo de luxo. A gente pode usar essa expressão extremamente dura, né? Chamar escravo de artigo e luxo no sentido de que era caro. Né? Então, o que Jesus estava sendo vendido? Por 30 ciclos. Valor de um escravo. Podemos dizer que Jesus era um artigo de luxo, um escravo. Se quisesse comprar Jesus, 3.600 denários. Tudo bem? E simbolicamente, o 3 do 30 ciclo multiplicado por 10, o 3 é o número divino. Se a gente levar para trabalho humano, 3 mais 9, 3 mais 6 dá 9, 3.600 é muito 9, 3.600, não é isso? Por causa dos zeros. Então, 3 mais 6 dá 9 com muitos zeros. E o 9 na carta do tarô, o 9 é a carta do eremita, aquele que tem lanterna, que tem luz própria. Em outras palavras, quem é Jesus? É alguém que tem muita, que vale muita luz. É um eremita, um luminoso. Pronto, por isso a Páscoa, a passagem. Se pegarmos pela numerologia, também tudo chega em conforme. E aí, então, diz a passagem, começa a lição de hoje. Repare que eu ainda não entrei precisamente na lição de hoje. Na lição, então, em si, começa com a seguinte informação. Faltando um dia para a Páscoa, um dia para a festa dos pães ázimos, era necessário preparar as coisas. Jesus chama João e Pedro. Por quê? Porque Lucas define que são esses dois. Nos outros textos fala assim, Marcos, porque como Marcos foi escrito por Pedro, porque foi Pedro quem ditou para Marcos, então por humildade, né, Pedro tira o nome dele. E Mateus também não colocou. Muito bem. Mas Lucas define, João e Pedro. Chama dois, mais uma vez o número 2, o número da passagem, o número da Páscoa, da transformação, da fecundação numa nova vida, em que você vai saborear a experiência do reino, a experiência de vida plena, da vida liberta. Então chama os dois, João e Pedro, e pede preparar. E diz, estão faltando um dia para a Páscoa. E ele diz, aonde você quer passar a Páscoa? A Páscoa do judeu, eles estão ali pertinho de Jerusalém. A casa de Betânia fica a 3 quilômetros. Então eles estão ali perto, talvez estão no Monte das Oliveiras, estão perto. Tanto que quando Jesus sai dali da comemoração da Páscoa, ele vai para o Monte das Oliveiras. E por que não estavam na cidade? Porque são milhares e milhões de pessoas na cidade, na festa da Páscoa. E são 120 mil habitantes, mais ou menos, que tinha Israel. Na festa da Páscoa chegava a 2 milhões. Você imagina num censo, que
Só vai a família de Davi. Não tinha espaço na hospedaria para Maria, para José. Não é que estavam desprezando eles, não. É porque estava lotado. Né? Chega num dia de carnaval, no sábado, e quer se hospedar em Búzios ou em Cabo Frio. Não tem vaga. Não é isso? Chega no Ano Novo em Tancroso. Não tem vaga. Então, a ideia é essa. Então, como chegavam a 2 milhões de pessoas, 2 a 3 milhões, numa festa da Páscoa, e essa era muito especial, porque o 15 de Nisan ainda caía no sábado. Eu tive a oportunidade de ir na festa do Ano Novo, que caía no sábado, e mais ainda era a festa do Ramadã, a festa do término do jejum muçulmano. Jerusalém estava pegando fogo, estava em luz de festa. Era um dia muito especial. Coincidentemente, o nosso roteiro caiu nessa data. Nós não planejamos, mas é tudo já devidamente planejado, né? Quando acaba um roteiro, a gente vê, caramba, que coisa. Bom, então, essa era especial, era o do sábado. E o judeu não gosta de fazer nada sábado. Nós dizíamos aqui que até com antecedência, o elevador fica desligado, que a comida ficou fria. Eles botavam uma chapa quente na noite para que no outro dia a chapa ainda pudesse estar emitindo calor e você ali, mas o leite, tudo frio. Eles não trabalham. Os postos de gasolina tudo fechado. Só a ambulância que bota e a polícia. Então não funciona nada, não acende a tomada. Não liga o elevador, não bota um pasta de dente na pasta. O papel higiênico já corta com antecedência. Então, se é assim, ainda hoje, vocês podem imaginar como é que era naquela época. Na época em que eles estavam, inclusive, passando um sofrimento de estar invadido. Então, que eles queriam levar a sério a Páscoa para ver se Jeová libertava eles da opressão romana. Tá certo? Diante daquela situação, a pressão era enorme. O que eles iriam? Como que vai comemorar a festa? Na festa também você tem que fazer algum trabalho, tem que andar mais. Mesmo sendo ali comer um cordeiro pascal, no sábado ainda é até complicado. É mais complicado. Então era permitido, apesar de no judaísmo estar escrito que não havia regra para a Páscoa quando ela caísse no sábado. Mas o rigoroso, aquele que é super rigoroso, levava as coisas ao extremo. Veja, na época de São Francisco, o jejum da sexta-feira, que não se comia carne, mas é sexta-feira quando cai no Natal. Aí Francisco, não, mas essa tem que comer carne, mas alguns, quer dizer, quando há o questionamento é porque alguns, mesmo no Natal, na sexta-feira, não comia carne. Aí Francisco tem que dizer, não, libera, mas liberou, é um grupo. Até chegar isso a uma população, até chegar hoje, eu vi quando eu era mais jovem, que eu fui comprar um peixe que minha mãe mandou, pegar um peixe lá no interior, e aí o padre dizia, mas não há necessidade, pode comer carne. Mas, então eu quero dizer que eu estou na década de 60, eu ainda escuto informações assim. Quer dizer, então ainda tem muita gente que não come. E para a minha surpresa, agora, uma semana antes da Páscoa, um sujeito entrou no botequim e perguntou, tem rolé? Ele tem. Disse, não tem rolé, bife rolé. No botequim, eu estava no botequim tomando uma cerveja com um amigo, e entrou um cara e perguntou, tem bife rolé? Não, bife rolé é sexta-feira. Eu falei, então sexta-feira eu venho aqui pegar, porque eu gosto muito. Essa não, porque cai na Páscoa, não vai ter, só peixe. É botequim, ainda está fazendo isso, num local extremamente movimentado como a Doc Lobo. Agora vamos lá para aquela época de Jesus, a tradição era imensa. E a tradição sendo imensa, significa que pode muito bem adiantar a Páscoa. Por isso que Jesus come a Páscoa na quinta-feira, e não na terça. Perdão, não na sexta. E na sexta ele vai ser crucificado. Na sexta ele vai ser o cordeiro imolado.
por ordem das autoridades, que nem o cordeiro ele é imolado pelo um sacerdote. Só que adianta e vai para a quinta, e se comemora na quinta. Tudo bem? Ficou claro? Isso. Porque cairia num sábado. Voltando para o nosso texto. Aonde você quer, Senhor, preparar a Páscoa? Pergunta João e Pedro. Jesus disse, entra na cidade. E eles diziam, Senhor, não é melhor a gente não entrar na cidade? Dessa vez a gente não passar a Páscoa em Jerusalém? Você falou que faltam 2 dias e você vai ser crucificado. Vamos ficar aqui. Mas não, tudo normal. Entre em Jerusalém. Lá você vai ver um homem trazendo um cântaro de água vindo na direção de vocês. Acompanhe esse homem. Acompanhe esse homem. Então o homem foi na fonte, pegou um cântaro d'água. Vocês vão ver, entra na cidade, vão ver esse homem trazendo um cântaro de água vindo na direção a vocês. Acompanhe ele. Na casa que ele entrar, manda chamar o dono da casa e diz assim, aonde o Senhor manda dizer, aonde o meu aposento, mobiliado e pronto, para ele comer a Páscoa com os meus discípulos. Lá será mostrado um sobrado, e todo mobiliado, e pronto, grande, esse sobrado, para comermos a Páscoa. Preparem ela aí. E eles foram. Chegaram lá, veio um homem andando com um cântaro d'água. Acompanharam o homem. Chegaram lá, esse homem entrou numa casa. E eles falaram que queriam falar com o dono. E disseram, o meu senhor manda perguntar, o meu mestre manda perguntar aonde está o sobrado, mobiliado e pronto, já pronto, para a gente, porque ele vai comer a Páscoa com os seus discípulos. Eles veem um sobrado, preparam a Páscoa. E termina o texto dizendo assim. E aí que é o importante, e a palestra pode terminar. Os 2 foram e acharam tudo como ele lhes dissera e prepararam a Páscoa. Vou repetir. E eles foram e acharam tudo como ele lhes dissera e prepararam a Páscoa. Termina a lição com um fenômeno de clarividência, com um fenômeno de profecia, com um fenômeno de antecipação psíquica de algo que ia acontecer mais na frente. Vão lá. Olha o detalhe. Até um homem vindo com um cântaro d'água faz parte. Coisa simples. Coisa simples. Acompanha ele. Ele vai entrar numa casa. Podia um homem carregando um cântaro d'água entrar num outro lugar, numa taberna, entrar em outra parte, em outra situação. Não. Ele entrou numa casa, acompanha, entra na casa, manda chamar o dono e pergunta, cadê o meu sobrado, mobiliado, meu, tem um fenômeno, um pronome aí de posse, meu. A casa era do dono, o dono da casa. Procure o dono da casa, aquela casa tinha um dono. E fala para o dono, cadê o meu sobrado? O sobrado não é do dono, é dele, do Cristo. Em que está mobiliado e pronto para fazermos a Páscoa. Aí ele mostrou o sobrado grande, eu estive lá visitando esse cenáculo, esse sobrado. Realmente é extraordinário. E ali prepare a Páscoa. Eles prepararam. Prepararam o quê? Limparam tudo. Em termos de não ter, mas já estava tudo mobiliado e pronto. Quer dizer, não tinha nada de fermento, não tinha azeite, não tinha sal, né? Prepararam as ervas amargas, prepararam os pães ácidos, o cordeiro mataram o cordeiro lá pelo um sacerdote, pelo oficial, voltaram, assaram o cordeiro, ficou tudo pronto. E aí Jesus vai chegar e eles vão estar brigando, eles chegam antes, e eles vão estar brigando, e aí vai ter uma lição mais lá na frente, quem era o maior deles. E aí Jesus vai resolver isso botando o avental e lavando o pé dos apóstolos. Depois é que ele vai comer, dizendo que eles vão comer.
e dizendo que ele veio para servir e não para ser servido. Mas aí isso é uma outra história. Mas repare, eles preparam tudo. Preparam o quê? As recomendações para aquela festa de 7 dias, que não ia levar 7 dias, porque no outro dia, no Nisan, 14 de Nisan, o mestre ia para a cruz. E aí toda a história lá, no dia 13 de Nisan, toda a história, tudo que você vai conversar, o que nós vamos ver aqui para frente é o que vai acontecer amanhã. Que eu vou para a cruz. E eles chegam comendo. Entenderam a diferença? Nós estamos diante de um público completamente diferente do nosso. Judas também estava comendo. Chega-se ao detalhe, perguntar quem é. É ele. Vai, faça o que você deve fazer. Eles levantam, Pedro sabia, João sabia, não fizeram nada. Ainda botam lá, achavam que iriam comprar alguma coisa para dar para os pobres. Mas para quê? Ou mais uma vez a ideia de dar para os pobres. O cara vai para a cruz amanhã. Então, se a gente for pensar de forma positiva, na cabeça deles era uma coisa tão natural, ele ia mostrar o poder deles de tal forma, ele ia mostrar a sua glória, ou então eram de uma evolução incompreensível, mas não, em que ele ia mostrar a sua glória e nós vamos ali amanhã continuar ajudando os pobres, pegar o perfume, vender e dar para os pobres, pegar o dinheiro e comprar alguma coisa e dar para os pobres, entenderam? Era extremamente natural diante do processo. Mas eu quero que vocês entendam a simplicidade da coisa. O homem veio com um cântaro d'água. Primeiro que é estranho, um homem com um cântaro d'água. Vocês sabiam disso? Porque quem pegava a água era a mulher. Isso é coisa de mulher, pegar a água. Mas era um homem. Então aí já o fenômeno até pode diminuir um pouco. Porque como era exceção, é mais fácil você ver um homem vindo. Né? Acompanha ele. Acompanha. Chega lá, fala com o dono da casa. Ele vai mostrar um sobrado preparado. Agora eu trouxe aqui a palavra sobrado no original. A palavra sobrado no original. Que eles traduzem por cenáculo, né? Que fica o nome é mais bonito. Mas sobrado é Gaion. Vamos primeiro ficar com Gaion. Essa a gente conhece bem. Gaion de Gaia, de Gé, terra. Né? Gaia, Gé, terra. Aná. Aná é acima. Acima. Aná é acima. Gaia é a terra. Por isso a palavra tem que ser traduzida por sobrado, porque está acima da terra. Quer dizer, não é no plano, é lá no alto. É na laje. rolou o cordeiro na laje. Agora, veja, olhem a palavra. Acima da terra. Entenderam? Agora, esse homem que tem um sobrado pronto para passagem, para Páscoa, o sobrado está pronto. Só pode passar a Páscoa, só vive a Páscoa verdadeira, não a Páscoa que que os católicos fazem, que os espíritas fazem, que os protestantes fazem, que os judeus fazem. Mas a verdadeira Páscoa, aquela da libertação espiritual, só pode viver esta Páscoa quem está com o sobrado pronto. E o sobrado é aquilo que está além da terra, acima da terra. Ou melhor, com o corpo espiritual pronto, com a veste. Há uma parábola muito interessante de Jesus: o reino de Deus é semelhante àquele que tem a veste nupcial para o casamento com Deus. Você está com agora o corpo espiritual. Daí o alto, o sobrado, o acima da terra. Tem que estar, olha o detalhe de Jesus, mobiliado, pronto, todo arrumado. E mais, a casa tem dono? Tem. Qual é o dono da casa? É o Espírito. Quem é o dono do sobrado? O meu sobrado. Ali é o espaço do Cristo. Quando agora a sua vida, o mais alto da sua vida, na sua casa mental, quer estudar sobre casa mental,
é o capítulo A Casa Mental, capítulo 3 do livro Mundo Maior de André Luiz. O nome do capítulo é A Casa Mental. Quando você está com a casa mental, quem é o dono da casa mental? É o espírito. Na Páscoa é o espírito que tem que ser liberado. Eu falei, é o perfume que tem que ser liberado, é o espírito que vai ser liberado. É a centelha etérica, a centelha anímica, a centelha divina. O espírito vai ser liberado. E aí, como libera na Páscoa, nessa passagem, o que precisa ter? O telhado, o sobrado, aquilo que está acima da terra, aquilo que é espiritual, mobiliado. Mais do que mobiliado, Mateus vai a detalhes, Marcos vai a detalhe, mobiliado e pronto, para que possa acontecer essa passagem. E ainda vai Mateus, e eu vou deixar aqui o versículo para a gente, para ficar assim bem claro. Onde o meu aposento, que o mestre lhe manda perguntar. Onde o meu? Marcos fala isso no capítulo 14, versículo 14. É até fácil de guardar, 14, 14. Marcos 14, 14. O meu aposento. Então tem que dizer o seguinte, a parte mais alta do Espírito é do Cristo. É o Cristo que tem que coordenar, administrar. Agora só existe Páscoa quando o Espírito, o Cristo é o Senhor do Espírito. Quando o Cristo é a cabeça. E aí, eu prometo que agora é para fechar. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo diz, e Cristo há muitos membros, há muitos aposentos no corpo, há muitos membros, mas Cristo é a cabeça. Formaremos uma só igreja, uma só comunidade, mas Cristo é a cabeça. Então agora, quando Cristo for a cabeça, quando Ele está acima da terra, quando Ele está dominando o aposento que é dele mesmo, e que a gente permite agora que o Cristo seja o diretor da nossa vida espiritual, acima da terra, nós ficamos livres da terra e a nossa vida espiritual fica sobre a direção de Cristo. Ou melhor, não do Jesus necessariamente da história, sob a direção crística, que é o nosso lado divino, originariamente, como fomos criados nas definições de Pietro Baldi, muito bem no livro Deus e Universo, o sistema que é de salvação e o Cristo. Logo, é o Cristo divino, o eu divino, comandando, a partir desse momento, isso é Páscoa, a nossa vida espiritual. Muita paz, fique com Deus.